E aí, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez mais questões da prova da Bolsa MEXC, né? Mais questões de física e continuando as que eu fiz no último vídeo que eu fiz do MEXC. Então, para quem quiser estudar no Japão, deixo aqui minha contribuição. Vamos lá, né? Continuando, eu fiz 3 questões no último vídeo, então aqui a gente começa da quarta. E aí, bom, E, na verdade, esse número 4 é porque, na verdade, a gente está fazendo a primeira questão e ela tem 5 itens, 5 subquestões. E depois a gente vai fazer a segunda questão, que vai ter mais 5 itens, essa que é a ideia. Mas bem, então, enfim, é a quarta questão, mas é a quarta dentro do bloco da primeira. Mas bom, aqui fala de uma onda senoidal, ela avança, né? Viaja no eixo na direção x positiva com a velocidade constante de 2 metros por segundo. A figura, que é 1.3, que já está aqui embaixo, ela mostra uma foto, né, da onda quando t igual a zero. Isso é muito importante. Então, bom, aí ele quer que a gente ache a equação da onda, né? Y no tempo t. Beleza. Mas qual é a ideia, né? Bom, como t igual a zero, fica uma função só de x. Qual a ideia? T igual a zero. Então a gente já elimina o t, ele não vai influenciar em nada para nossa análise. Então, enfim, ignorem o t. Melhor forma de fazer essa questão é só olhar o gráfico bom, fazer substituições, né? Então, pronto. Uma vez ignorado o t, que ele é zero, isso aqui é y em função de x, ou seja, o t está valendo zero. Uma foto no instante inicial da onda. Então, perfeito. Quais são as informações que a gente tem aqui, ó? Quando x vale menos 1, o y vale menos 3. Então, y, bom, a gente sabe que ela é senoidal. E se a gente observar, ó, os picos são no 3. Então, a gente já sabe que a amplitude é 3. Perfeito. Ela é senoidal, então ela é seno. O t está sendo igual a zero, né? Então, ela é um certo seno de kx para t igual a zero. Pronto, e aí é só usar as informações do gráfico. Bom, kx, né? Deixa eu melhorar. É kx vezes... isso é para t igual a zero, de fato. Só que é kx vezes alguma coisa. Tudo bem? Vezes um certo π. Podem ver que é sempre π sobre alguma coisa vezes x. Bom, é kx vezes algum ângulo. Tudo bem? Só melhorando aqui. Ok. Um certo π sobre n. Ótimo. Tudo bem? Então, ok. A gente sabe que quando o x vale menos 1, o y vale menos 3. Então, isso aqui fica sendo 3 seno de menos kπ sobre n. Bom, aí corta, a gente vai ficar com seno de menos kπ sobre n é igual a menos 1. Só que esse menos na função seno, ele pode sair para fora. Então, fica... Aqui cortou, então fica seno de kπ sobre n igual a 1. Aí, bom, a gente pode testar as soluções, né? Bom, a coisa mais simples que a gente poderia considerar é k igual a 1, n igual a 2. A gente pode pegar mais pontos para enfim, montar um sisteminha aqui, né? Mas, bom, de cara, se a gente testar isso aí, a gente chegaria em seno de π sobre 2 igual a 1, que bate. E se a gente for observar, tem aqui, ó. Então, a função ficaria o quê? A função para y igual a 0 ficaria 3 seno de π sobre 2, aí o k seria 1, né, vezes x. 3 seno π sobre 2 vezes x. E pode ver que não tem nenhuma outra alternativa que bata isso aqui. Então, a gente nem precisa olhar outros pontos e resolver o sistema com mais calma. A gente já sabe que é a letra B. Tudo bem?
Então é isso, bastou olhar o primeiro ponto e aí a gente fez a consideração mais simples possível. Próximo, um pistão móvel posto num tubo, como mostrado na figura. Essa eu não peguei a figura, mas é um tubo. Extremidade aberta, outra extremidade é puxada é fechada por um pistão e ele é móvel, né? Ele pode se mover. É um alto-falante, emite ondas de som, então aqui tem um alto-falante que vai emitir ondas de som. Ok, essa é a ideia. Com frequência de 555 Hz. Quando o pistão se move da esquerda para a direita, a primeira e a segunda ressonância são produzidas à distância de 14 centímetros e 44 centímetros da extremidade aberta. Então, bom, ele está falando que 14 centímetros produz a primeira ressonância, 44 a segunda, beleza. Ele quer que a gente ache a velocidade do som. Então, bem, é só lembrar da fórmula. A distância da ressonância, ela é 2n menos 1 lambda sobre 4. Aí, bom, a gente tem duas ressonâncias seguidas, né? Isso ele deu no texto. Então, a gente pode pegar o Ln mais 1. E, na verdade, eu já vou especificar aqui, né? Ele me deu a segunda e me deu a primeira. O L2, basta jogar n igual a 2. Então, ficaria 2 vezes 2 menos 1, lambda, sobre 4, menos 2 vezes 1, menos 1, lambda, sobre 4. Ok, aí, bom, as distâncias aqui, como ele quer em metro por segundo, eu vou jogar essas distâncias para metros, né, sistema internacional. Então, fica 0,44 menos 0,14. Isso é igual a... Bom, aqui, ó, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, 3 lambda sobre 4, menos 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Menos lambda sobre 4. Isso aqui dá 2 lambda sobre 4. Lambda sobre 2. Essa conta aqui dá 0,3. Isso é igual a lambda sobre 2. Ok. Perfeito. Então, enfim, o lambda vai dar 0,6 metros. Conclusão, a velocidade que ele pediu, lambda f, né? 0,6 vezes 555, que ele me falou que era a frequência. E aí o resultado sai em metros por segundo. Ok, então, bom, basta fazer essa conta. Já adiantando aqui, ela vai dar para a gente o famoso 333, tudo bem? Ok, então, vai dar 333 metros por segundo. Ok, essa é a questão. Então, a gente pode ir para a próxima. E, bom, já está aqui embaixo. Aqui, bom. Começando pelo enunciado, né? Considere o circuito, que é esse aqui mostrado na figura. Então, depois a gente olha para lá. Ele só vai descrever o circuito e vai dizer para a gente responder as questões. Está aqui a segunda questão e ela vai ter 5 itens também. A diferença da segunda para a primeira é que a primeira são 5 itens diversos. Essa aqui são 5 itens tratando da mesma coisa, que são desse circuito. E eu trouxe 2 para a gente resolver, então a gente vai fazer 4 questões hoje. Bom, considere o circuito, tem uma bateria de voltagem V, e, bom, tem uma chave que está na posição B inicialmente, e um capacitor que está descarregado. Quando a chave é mudada para a posição A, depois de um longo tempo, ela é mudada para a posição C, responde as seguintes questões. Qual a corrente I0, corrente inicial, que passa pelo resistor após a chave ser mudada para a posição A? Ok, então ele acabou de mudar a chave para a posição A. Conclusão, o que é que a gente tem? Olha o recorte, a gente tem o famoso circuito RC.
Só que ele quer saber apenas a corrente inicial que passa no resistor. Bom, no início, assim que a chave é plugada, o capacitor funciona como fio liso. Ele ainda não tem diferença de potencial, no caso, não tem carga que está gerando diferença de potencial nele. Ok, tirando a diferença de potencial que tem pela bateria e o resistor, mas o ponto é que ele funciona como um fio liso. O potencial em cima dele é igual ao de baixo. Essa que é a ideia. No início é isso. Ele em si ainda não produz uma diferença de potencial. Ok? Então ele funciona como um fio liso, de modo que no início, né, em t igual a zero, que eu vou considerar que é o tempo quando essa chave foi plugada aqui. Bom, em t igual a zero, a gente tem, na verdade, isso aqui, ó, um resistor. O capacitor funciona como fio liso. E a gente tem a bateria V. Pronto, aí eu quero saber a corrente I0, né? No instante inicial. Aí é bem simples, porque isso aqui é só um circuito R, né? Um circuito com um único resistor. Então, V igual a R. Vou até chamar o I de maiúsculo, que foi como ele botou. Então, V sobre R no início. Muito simples. Essa é a nossa resposta. Letra E. Ok? Pronto. Agora ele quer que a gente ache a carga no capacitor após a chave para a posição A por um longo tempo. Beleza, aqui eu vou construir a ideia do circuito RC com vocês, porque eu acho que é muito interessante, não é uma construção difícil. A gente tem o que? Uma resistência R. E aqui a gente tem um capacitor de capacitância C. Vamos lá, qual é a ideia aqui? A gente fazer a lei de Kirchhoff, né? Então, bom, se aqui eu chamo de 0 volts, ao atravessar essa bateria, ó, do negativo para o positivo eu ganho potencial, então aqui é V. Aí, bom, claramente tem uma corrente passando, é uma corrente I, que eu vou chamar de I maiúsculo para manter a notação. Bom, quando essa corrente passa pelo resistor, queda de potencial, então aqui é, bom, V menos RI. Ok. Aí depois eu tenho bom, aí aqui, ó, como aqui é zero, aí andando pelo fio liso, aqui é zero também, que é, enfim, só para dizer que eu tenho uma outra queda de potencial devido ao capacitor. Beleza. Esse capacitor, quando ele começa a ter carga, ele gera uma diferença de potencial ΔV. Mas se vocês lembrarem, a carga, né, de um capacitor, a carga em um capacitor é dada por sua capacitância vezes ΔV. Quer dizer que, bom, a diferença de potencial no capacitor é Q sobre C, né? É carga sobre a capacitância. Então, bom, então aqui a gente tem um ΔV, que a gente já acabou de ver, que é uma queda de potencial, Q sobre C. Então, daqui para cá eu tenho menos Q sobre C. Ok. Então, bom, aí a gente usa as leis de Kirchhoff, né? Na verdade, a gente até andou pelo circuito, então a gente tem o que? A gente tem que ver menos RI, menos essa queda Q sobre C, tem que dar zero, né? Potencial, ó, daqui para cá, essa DDP é V menos RI, e do outro lado é zero, né? Então, V menos RI, menos o que caiu pelo capacitor, tem que dar zero. A diferença de potencial entre os dois pontos. Então, esse I, eu vou transformá-lo, né? Eu vou transformar, se vocês lembrarem, a corrente é o quê? É o quanto é a taxa de variação, né, da carga no tempo. Então, esse I eu vou transformar, né, em dQdt. Menos Q sobre C igual a zero. Então, pronto, eu ganhei uma equação diferencial. Se vocês quiserem um vídeo, eu ponho a solução completa dessa equação diferencial do canal. Não é tão difícil de resolver, mas eu vou adiantar a solução, porque o vídeo já está longo, para ele não ficar mais longo ainda.
A carga em função do tempo, que resolve isso aí, ela é V vezes C, 1 menos E menos T sobre RC, ok? Então, essa é a solução da nossa equação diferencial, essa é a equação da carga no capacitor no circuito RC. Beleza? Ele quer após um longo tempo, né? Então, após um tempo realmente bem longo, de modo que a gente possa considerar tendendo a infinito, a gente tem então que é a carga em função de um tempo que tende a infinito. Ela vai ser o quê? Ela vai ser V vezes C, 1. Aí, bom, a gente tem aqui o seguinte, a gente tem E elevado a menos T sobre RC. Isso daqui é 1 sobre E elevado a T sobre RC. Se o tempo vai para infinito, o denominador fica muito grande. Significa que isso daqui fica muito pequeno, tende a zero. Então fica VC. E com isso a gente mata, né? Letra F. E bom, com isso mais 4 problemas do Maxi. Comentem, deixem sugestão para os próximos vídeos. Se vocês quiserem ver mais Maxi ou mais qualquer outra coisa, deixem aí sugestões. Se quiserem aula teórica também. E tamo junto. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.